cumprimento da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo no livro do profeta Jeremias. O livro do profeta Jeremias, o seu capítulo 19, eu vou ler o versículo 10, 11 e depois pularemos para o versículo de número 15. Enquanto os irmãos procuram, gostaria de agradecer a Deus pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua presença em nosso meio e por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele irá fazer e por tudo que Ele já fez. Também agradeço ao meu amigo, o pregador irmão Diego, por esta oportunidade, ao pastor Edgar, pela sua confiança e por tudo que tem feito também. Que Deus em Cristo os abençoe ricamente. O livro do profeta Jeremias, capítulo 19, o versículo 10. Quem achou, se manifeste dizendo glória a Deus. Assim diz a palavra de Deus. Então quebrarás a botija à vista dos homens que forem contigo, e dir-lhe-ás: assim diz o Senhor dos exércitos, deste modo quebrarei eu a este povo e a esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e o enterrarão em Tofete, porque não haverá mais lugar para desenterrar. Versículo 15. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as suas vilas todo o mal que pronunciei contra ela, porquanto endureceram a sua cerviz, para não ouvirem as minhas palavras. Meus amados irmãos, aonde eu li é a mensagem de Deus, uma mensagem de juízo através do profeta Jeremias, porque o povo de Israel não deu ouvidos à mensagem do capítulo 18. Ontem foi falado sobre este capítulo ministrado, aonde o capítulo 18 fala sobre a casa do oleiro, e a mensagem de Deus era sobre renovo, sobre Israel ser barro na sua mão, e se eles, assim como barro na sua mão, Ele poderia reformar, Ele poderia restituir e restaurar. O livro do profeta Jeremias começa com o seu chamado. Deus agora manifesta o chamado na vida de Jeremias. Por acaso, vejamos que Deus já tinha um chamado, porque no verso 5 Deus diz: antes que você se formasse, antes que você saísse da madre da sua mãe, eu já te conhecia, eu já tinha te separado, eu já tinha te santificado e consagrado. Então Deus agora manifesta o plano na vida de Jeremias. Alguns estudiosos dizem que Jeremias tinha por volta de 23 anos. E Jeremias, filho de Uquias, era descendente de um sacerdote. Então, pela lógica, pela família, se acreditava que Jeremias, quando chegasse na idade certa, ele seria um sacerdote. Então eu imagino que os pais já tinham colocado uma expectativa no profeta Jeremias para ser um sacerdote. Mas quando ele estava prestes a ser um sacerdote, Deus entra em cena, porque os planos do homem não são os mesmos planos de Deus. Aquilo que nós pensamos, às vezes, não é aquilo que Deus tem para nós. Então, quando tudo mostrava que Jeremias seria apenas um sacerdote, Deus chega e diz: você será profeta das nações. E após esta chamada, após Deus revelar
revelar o chamado que tinha na vida de Jeremias. Jeremias tenta fugir, Jeremias tenta lutar contra Deus, dizendo: não, eu sou apenas um menino. E aqui nós vemos um hebraísmo, porque quando ele fala eu sou um menino, não é pela sua idade, mas pela sua incapacidade. Ele estava dizendo para Deus: não, eu não consigo, eu sou incapaz. Assim como Moisés também falou para Deus que era pesado de língua e não poderia ir até Faraó. Ele tenta dar uma desculpa, e através dessa desculpa Deus de uma forma direta responde: não, porque você vai apenas abrir a boca e eu colocarei as minhas palavras. Porque quando Deus chama alguém, quando Deus tem um propósito, um chamado, um ministério na vida de alguém, Ele se responsabiliza em capacitar, em encher, em separar e usar esta vida. Então Jeremias apenas precisava aceitar o chamado, e Deus, com a sua parte, iria o capacitar. E após esta chamada, Deus revela o propósito de Jeremias. Jeremias, você vai ser usado para destruir. Jeremias, você vai ser usado para destruir, para arrebentar. Vai haver destruição. Mas o verso 10 termina dizendo: mas também te usarei para plantar e para construir. Aleluia. Deus estava mostrando para Jeremias que da mesma forma que Jeremias iria ser usado para revelar o juízo de Deus, também seria usado para trazer o povo ao perdão de Deus. Porque da mesma intensidade que Deus é bom, Ele também é justo. Da mesma forma que Ele ama, com a mesma intensidade, Ele também faz justiça. Então Deus estava dizendo para Jeremias: você vai dizer para o povo que me abandonou, que me deixou, o juízo. Vai proclamar juízo contra eles, porque eles me abandonaram. O texto diz que eles estavam pecando tanto que havia até mesmo sacrifício de crianças. Eles estavam adorando a outros deuses, confiando mais nos deuses feitos por mãos humanas, e deixando o Deus que os removeu da terra do Egito e os trouxe para a terra prometida. Aquele Deus que os formou, aquele Deus que os escolheu, aquele Deus que os remiu, aquele Deus que fez tudo por eles, estavam deixando. Da mesma forma, me faz lembrar os primeiros humanos na terra. Deus desceu para criar o homem, colocou o seu espírito no homem, através do sopro de vida. O homem, feito imagem e semelhança de Deus, começou a se afastar do seu Criador. O pecado afastou a todos de Deus. Deus tinha o direito de desistir, Deus podia desistir, mas Ele olha para o homem, mesmo vendo a angústia e o afastamento que foi causado, Ele diz: não, Noé, constrói uma arca, e deu uma nova chance para a humanidade. Depois da geração de Noé se corrompeu ainda mais, e o que Deus fez? Chamou Abraão e começou uma nova história, um novo recomeço na história. Porque Deus é um Deus de oportunidades. Deus é um Deus de chances e de recomeços. E há este equilíbrio na mensagem do profeta Jeremias: a justiça de Deus e o amor de Deus. Da mesma forma que Ele é justo,
Ele é bom. Há este equilíbrio. Deus vai dando oportunidades pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade. Porém, se o homem não aceitar as oportunidades, há um cálice que vai se enchendo e nós não sabemos o tamanho deste cálice. As oportunidades vão cessando e quando transborda, não há mais esperança. Provérbios, capítulo 29, o primeiro versículo diz: o homem que muitas vezes repreendido endurece a sua cerviz, de repente será destruído. O que é cerviz neste texto? É coluna vertebral. O homem que muitas das vezes é repreendido, ele não se dobra, ele não se quebranta, ele não se arrepende, ele não se humilha, será destruído. E o texto diz: para este não haverá remédio, não haverá mais esperança. E alguns pregadores em nosso contexto não colocam este equilíbrio em seus sermões. Um grupo acaba pregando demais o juízo de Deus, condenação, acusando, condenando, como se fossem melhores do que os outros. E para estes falta o amor, porque através da dureza de suas palavras, por falta de sabedoria, por falta de prudência e principalmente por falta de amor, acabam ferindo almas, ferindo mentes, ferindo pessoas e consecutivamente as lançando no inferno. Por outro lado, tem aquele grupo que não fala sobre o juízo e fala somente as rosas. Vem, vai ser tudo bom, do melhor, vai ser tudo perfeito. Deus quer te prosperar. Você é o ponto fraco de Deus. Não, que isso? Você não foi feito para sofrer. Deus quer te dar o melhor desta terra. E pregam um evangelho que não é o verdadeiro. E através de omitir, através do engano, através de mudar a verdade do Evangelho e da palavra, da mesma forma enganam as pessoas e aqueles que, quando se dão de frente com as aflições, acabam deixando a Cristo, porque foram iludidas, porque foram enganadas. Para estes também falta o amor. Para os dois grupos, o principal erro é a falta de amor. E como resolver isso? A palavra de Deus tem a resposta. Romanos, capítulo 5, o versículo 5, a parte B do versículo. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Quer ser um bom pregador? Quer ser um bom cristão? Quer fazer a diferença? Quer voltar a interceder pela sua família? Encha o seu coração de amor através do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, o que seria de nós? Sem a presença do Espírito Santo em nós, o que seria de nossas vidas? Veja que Deus não engana Jeremias. Jeremias, pelejarão contra ti. Eles vão pelejar contra ti, Jeremias. Porém, levanta-te, cinge os lombos, porque eu estarei contigo. Aleluia. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão.
porque eu sou contigo para te livrar. Ministério, chamado, é acompanhado de dor. Vida com Deus, com intimidade com Ele, com o Espírito Santo, é acompanhada com dor. Há sofrimento. O profeta Jeremias mesmo, conhecido como o profeta chorão, intercedia pelo povo, e o povo se voltava mais contra Deus. No contexto de Jeremias, assim como nos nossos dias, também havia falsos profetas, dizendo que haveria paz, dizendo que não haveria guerra. E Jeremias vinha dando a palavra da verdade, a palavra dura, e o povo, se você ler o final do capítulo 18, você vai ver que o povo planejava mal contra Jeremias. O povo dizia: não vamos ouvir ele, vamos acabar com ele. E aí o profeta Jeremias chega até mesmo a questionar a Deus. Porém, quando ele foi questionar, ele disse: eu penso em parar, mas quando eu penso, tem um fogo que vai nos meus ossos e no meu coração. Há dor, há sofrimento, mas tem um intercessor ao lado do Pai que roga por nós, e Ele está voltando, e de quando Ele voltar, toda lágrima será enxugada, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, e nós iremos com Ele à eternidade. Oh, aleluia! Aguenta mais um pouco, porque Ele está voltando. E mensagens são acompanhadas de sofrimento. Veja que Deus, Ele direciona o profeta de uma forma literal. Vai, compra uma botija, versículo 1, de oleiro, e leva contigo alguns anciãos do povo e alguns dos anciãos dos sacerdotes. Deus faz o profeta viver a mensagem. Deus faz este profeta, chamado, escolhido por Ele, viver. E por que Jeremias sofria tanto? Porque ele não era apenas profeta. Porque o profeta condena, fala que o povo está errado. Já o sacerdote, como nosso irmão disse, é aquele que leva a Deus a petição do povo, é aquele que intercede pelo povo, é aquele que sente a dor do povo. Por isso que chamado dói tanto. Por isso que os líderes e pastores, por muitas das vezes, perdem o sono de tanta dor na alma, porque sentem a dor do povo. Mas quando eles dão de cara com a dor, Deus sopra no ouvido dizendo: o povo para mim é prioridade. Não desista do meu povo, porque eles estão pecando, mas eu ainda estou os chamando de volta. Eles podem estar afastados, mas eu ainda os amo. Então continuo intercedendo. Glória. Se você sabe que Deus ama os seus familiares, por que você não intercede por eles? Se você sabe que Deus não desistiu, por que você parou de orar? Se você sabe que Deus não muda e não volta atrás com as suas promessas, por que você não ora mais por aquela pessoa? Porque você parou de interceder. Deus te convida nesta noite, amor. O irmão Diego me convidou para ministrar. Eu estava frustrado por não ter passado no exame, e eu indo pela avenida, isso era umas 9h30 da manhã, eu abro o celular, vejo a mensagem dele:
Deus, o Senhor está de brincadeira. Eu nessa situação, com esse pensamento, o Senhor me chama para pregar. Eu acho que eu reclamei tanto que Deus me colocou para pregar 2 vezes. Aí, quando foi na sexta, Deus já me quebrou no meio. Já tinha sido quebrantado por Ele. E quando eu estava preparando a mensagem, aleluia. Quando eu estava preparando a mensagem, no meu trabalho, na sexta-feira, eu comecei a sentir um incômodo no meu coração e uma dor. Na hora me veio um discernimento, sabe? E eu perguntei, Espírito Santo, o que é esta dor? Espírito Santo, o que é este incômodo? Na hora que eu perguntei isso, de uma forma nítida eu ouvi a voz dele, dizendo: o que você está sentindo é o que eu estou sentindo por eles, porque o inimigo está se levantando, porque Deus fará algo novo no meio de vós, e o inimigo está se levantando para impedir, mas eu tenho intercedido. E diga para a minha igreja, se chegarem a mim, porque eles estão marcados com o sangue, eles têm a marca de Cristo, o inimigo não vai tocar neles. Peça para eles clamarem, porque eu sou o mesmo, e eu farei, e ninguém vai me impedir. Rabasuria candarabasiando lava, dorianda basurianda lava. Glória a Jesus. Você acha que a dor que você sente é à toa? Chão de Deus tem Israel. O Espírito Santo está intercedendo por nós. E Ele quer renovar você como um vaso nas mãos do oleiro. Faça diferente de Israel. Israel endureceu a cerviz. Não faça isso. Se a mão de Deus estiver pesando sobre você, se dobre, se humilhe, reconheça a sua dependência da graça dele. Se quebre nas mãos do oleiro, porque é na mão do oleiro que há novo, é na mão do oleiro que há recomeço. Às vezes você fala: Deus, eu quero ser cheio de novo, eu quero ter a unção que eu tinha antes, eu quero viver o que eu vivia antes. Aí Deus olha, vê que você está rachado e fala: não posso te encher. Se eu te encher, o azeite vai vazar, porque você não perdoou ainda, porque você não se consertou ainda, porque você não se arrependeu ainda, porque você não reconheceu ainda. Então eu preciso te colocar na roda de novo, eu preciso te reformar de novo. Aleluia. Eu preciso fazer você de novo, e aí sim eu te encho. Aleluia. Aí Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele fala: e a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Aleluia. Deus é bom. E o convite dele é: eu quero consertar vocês. E para isso é necessário o vaso se quebrar, porque
Porque se Deus decidir quebrar você, não tem mais volta. Então é melhor você se quebrar, você se humilhar antes, e aí Ele te renova, te faz de novo e te usa para a honra, a glória e louvor. Glória! Glória a Jesus! Então Deus decreta a ruína do povo. Porém, mesmo o povo sendo levado cativo, mesmo o juízo de Deus vindo, olha o que diz em Jeremias, capítulo 23, versículo 5: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro. Este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. Aleluia! Deus cumpriu a sua palavra e deu juízo, Glória! mas através do quebrantamento do seu povo, Deus enviou Jesus. Aqui fala sobre Jesus. Por mais que Deus mandou o juízo, também mandou a graça, o seu Filho unigênito, para morrer por nós. E através dele o véu foi rasgado, a porta foi aberta da salvação. A lei é impossível salvar, mas então veio a graça. A porta ainda está aberta. Nós venhamos a entrar por ela e permanecer no caminho antes que a porta se feche. Por favor, fique de pé. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia! Glória a Jesus! Será que você tem coragem de louvar assim comigo? Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Sabemos que é difícil, a luta vem, a dor vem, a luta contra nós mesmos, contra a nossa mente, contra a nossa carne. É difícil, Senhor. Então eu te peço, envia o teu poder, envia o teu Espírito Santo em nosso meio, renovando a sua igreja, enchendo os corações. Nos faça vencer o tentador. Aleluia! Através da tua graça, pela tua misericórdia.